Olá pessoal, vamos então para a parte 3 da nossa conversa sobre as noções de engenharia de tráfego. A gente conversou sobre a demanda na aula anterior, na parte anterior, e agora a gente vai ver a oferta e o nível de serviço. Então, relembrando muito rapidamente, a qualidade do trânsito, né, o que determina se o trânsito está bom ou não, é a relação entre a demanda, que são os veículos que querem utilizar a via, e o sistema viário, né? Então, se você tem uma demanda muito grande que não é atendido não é atendida pela oferta, o nível de serviço vai cair. Quando é o contrário, ou seja, a demanda é inferior à oferta, você vai ter um bom nível de serviço. Falando então da oferta, aqui, gente, um recorte de jornal de 1899, século XIX. É provável que a maior parte de vocês não tivesse nem nascido ainda, né? Já reclamando sobre as estreiteza das ruas da cidade. Olha, atenta à estreiteza das ruas. É uma reclamação sobre a oferta viária lá no começo da movimentação de trânsito pela cidade de São Paulo, né? Então não é uma coisa nova, assim como também o excesso de demanda também não é uma coisa nova. Bom, o que traz para a gente, o que fornece a oferta? É o sistema viário de uma cidade, né? O sistema viário, ele é, ou deveria ser, né, o resultado da aplicação de medidas urbanísticas, né? O resultado do planejamento urbano que é decorrente do plano diretor da cidade, né? Se a cidade tem um bom planejamento, um bom plano diretor, o sistema viário vai atender de uma forma melhor do que aquelas que não tem nada disso, né? Obrigar as cidades acima de 20 mil habitantes são obrigadas a terem planos diretores, né? Mas nem sempre eles atendem à necessidade, né? O sistema viário, então, deve ser aquele que vai fornecer os requisitos que a gente viu no primeiro dia, né? Conforto, rapidez, segurança, né? Uma coisa muito importante que raramente acontece aqui no Brasil um pensamento conjunto entre o plano de transportes e o plano diretor, né? Eles têm que ser associados porque assim você não tem grandes impactos conforme for evoluindo a cidade, a população for aumentando e você precisa aumentar o sistema de transportes. Uma coisa que não é racional, não tem sentido nenhum, é se imaginar que a gente consiga aumentar a oferta para acompanhar o aumento da demanda, né? Então, não tem como você sair expandindo o sistema viário de forma indefinida cada vez que você vai aumentando a demanda, né? Você tem que alterar a demanda, como a gente viu anteriormente, porque o sistema viário ele não tem economicamente e urbanisticamente não é viável você ficar expandindo, construindo ruas novas, avenidas novas para tudo quanto é canto. Evidentemente que obras pontuais são importantes e devem ser feitas, mas não expansões indefinidas de vias para tentar acompanhar a evolução do sistema viário. Como eu falei, nada é novo, né? Em 1962 já se discutia isso, que escoamento de trânsito é um problema de urbanismo. Então, as cidades que são bem planejadas têm mais facilidade de lidar com essa questão do equilíbrio oferta e demanda, né? Coisa que também está prevista no código, a gente falou sobre isso, né, na primeira parte, são os polos geradores, né? É importante os municípios terem
formas de tratar os polos geradores para que não haja um grande impacto repentino e altere o comportamento da demanda de uma hora para outra, né? O Denatran, antigo Denatran, atual Senatran, tem um manual até para polos geradores. A CT de São Paulo, dentro daquelas publicações que eu falei com vocês também na primeira parte, tem 2 boletins técnicos falando sobre isso. Esse é um assunto muito interessante e essencial para evitar grandes impactos na cidade, né, causados por investimentos que acabam acontecendo, decorrência natural da movimentação econômica, né? Se não tiver isso, pode acontecer casos como esse aqui, ó. O jornal citando, né, o boom imobiliário que aconteceu na Granja Viana, que é aqui em São Paulo, uma cidade vizinha à capital, né, em Cotia. Qual foi o problema lá? Aqueles agentes, né? O agente econômico descobriu que ali era um bom lugar para se fazer loteamentos de casas. E ali foram feitos vários empreendimentos. Depois começaram a se fazer empreendimentos comerciais também, para acompanhar, né, a existência daquela nova população. Só que as vias de acesso não foram planejadas para suportar essa demanda nova, né? Então, o acesso é por uma rodovia que passa por dentro da cidade, gera congestionamento, atrapalha a circulação da população da cidade que está longe, relativamente longe desses condomínios, né? E aí lembra aqueles conflitos, né? Os moradores que reclamam desse impacto, dessa dificuldade de movimentação, de mobilidade, que são a comunidade, né? Os empreendedores, que são os grupos econômicos que querem investir, porque ali é uma coisa lucrativa, né? E o poder público, a prefeitura, as prefeituras aí, e o Estado também, porque são coisas que interferem em mais de uma cidade, também numa rodovia estadual. Então, sem o planejamento, sem aquela visão que a gente viu no início da nossa conversa aqui na parte 1, as coisas não vão funcionar, né? Tem que ter toda essa visão para poder coacionar e controlar os conflitos. Bom, uma coisa muito importante para a pessoa que vai trabalhar com tráfego é saber que existe uma classificação, uma hierarquia de uso das vias, né? As vias elas têm funções que elas cumprem dentro da malha urbana. Essas funções são as necessidades de deslocamento, né? A gente tem basicamente 4 tipos de deslocamento: os de longa distância, as ligações entre os bairros da cidade, a circulação dentro dos bairros e o acesso às moradias. Essas funções são técnicas, né? É um jeito de você poder visualizar a forma como a cidade vai funcionar. O Código de Trânsito é um instrumento jurídico, né? Assim como tem Código Civil, Código Penal, tem o Código de Trânsito. Ele vale para o Brasil inteiro e ele é escrito em linguagem jurídica, né? Inclusive a estrutura dele segue a tradição jurídica de capítulos, artigos, parágrafos e tudo mais. Mas nesse aspecto das funções do sistema viário, o Código de Trânsito foi técnico. Ele determinou as características funcionais, ele nomeou as vias conforme a característica funcional e também operacional. Isso está lá no código, vamos ver aqui. No artigo 60 do código, né, ele classificou as vias em 4 tipos: as expressas, arteriais, coletoras e locais. Então vamos ver as descrições de cada uma delas, né? As expressas ou de trânsito rápido são aquelas que
não tem interseções em nível, ou seja, não tem cruzamentos em nível, cruzamentos de vias no mesmo plano, né? Os cruzamentos que existem são em desnível, ou por cima ou por baixo, né? A função desse tipo de via, numa malha viária, é fazer os deslocamentos de longa distância, né? Então você vai de um extremo ao outro da cidade, você deveria usar uma via expressa, né? Porque você vai fazer um longo deslocamento, ou então quando você tem duas rodovias sendo ligadas na malha urbana, essa ligação deveria ser por vias expressas para manter o tráfego contínuo, né? Pelo código, a parte operacional indica que essas vias de trânsito rápido têm velocidade regulamentada de 80 km por hora. É uma definição do manual. A rigor, as vias expressas não precisariam ter sinalização, porque o simples fato delas terem essa classificação já associa isso pelo código que a velocidade máxima delas é de 80 km por hora. Bom, o segundo tipo na hierarquia são as vias arteriais. Então tem interseções em nível, normalmente são vias estruturais e são vias que movem com grande movimento, então as suas interseções têm semáforos, né? E ela faz aquela função de ligação entre bairros. Ela leva o trânsito de um bairro até o bairro vizinho, ou por vários bairros, às vezes, né? Depende da extensão dessa via arterial. Mesma coisa, pelo código, as arteriais, por definição, têm velocidade regulamentada de 60 km por hora. Por exemplo, a Avenida Paulista é uma avenida arterial, né? Então, pelo código, ela teria velocidade máxima de 60 km por hora, por definição, e os motoristas deveriam saber disso, né? Porque, teoricamente, né, eles estudaram o código para tirar carta. Eu passei direto e não comentei um exemplo de via expressa, mas a mais famosa daqui de São Paulo, as mais famosas, na verdade, são as marginais. Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. São exemplos de vias expressas. Coletoras são aquelas que devem fazer a distribuição do trânsito dentro dos bairros, né? Então, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de circular a partir das duas anteriores, né? Seria aquela movimentação dentro do bairro. Então, você está na sua casa, você vai comprar pão na padaria ou vai na academia e tal, você está circulando dentro do bairro. Essa circulação deveria ser feita, né, por vias coletoras cuja velocidade máxima pelo código de 40 km por hora. E finalmente as ruas locais, aquelas que são acesso às moradias, né, aquelas que não têm interesse de conexão com o resto do sistema, só interessa mesmo para quem vai chegar em casa, né? São as ruas locais com velocidade máxima pelo código de 30 km por hora. Mesma coisa que nos casos anteriores, tanto na coletora quanto na local, a rigor não precisaria ter sinalização de velocidade, porque já está definido pelo código quais são as máximas. Entretanto, eu imagino que a essa altura alguns estão pensando, peraí, mas existem outras velocidades, né? Como o código fixa as velocidades, existem outras. Por exemplo, a marginal na pista junto ao rio é 90 km por hora, né? O que está acontecendo? Bom, o que acontece é o seguinte: o artigo 61 do código, no segundo parágrafo, ele diz: o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Então,
é possível que você modifique a velocidade que já está prevista no código, mas aí sim, obrigatoriamente, tem que ter placas de regulamentação de velocidade. A gente está vendo uma foto antiga aí de um arterial de São Paulo que tinha velocidade acima do que era regulamentado, né? O material deveria ter velocidade máxima de 60 e essa tinha 70 por hora. As coisas mudaram, os conceitos mudaram e hoje, mundialmente, a tendência é a velocidade das cidades serem regulamentadas cada vez num nível mais baixo, para aumentar a segurança. Né? Não, é um pensamento voltado à redução das fatalidades. Né? Então, ao contrário do que essa foto antiga mostra, muitas arteriais em São Paulo têm a velocidade reduzida para 50 km por hora, ao invés de 60. Né? Então, a regra é essa. É possível alterar o que está estabelecido no artigo 60 do Código. Porém, nesse caso, as placas são obrigatórias regulamentando a velocidade. Resumindo, então, aqui a gente tem essa relação entre o nome que o código dá, né, a classificação, e as características das vias. Então, as expressas ou de trânsito rápido, que o código chama, são aquelas destinadas ao deslocamento de longa distância, e a velocidade operacional pelo código é 80 km por hora. As arteriais, então, são as que fazem ligação entre os bairros, velocidade máxima de 60 km por hora. Coletoras fazem a circulação dentro dos bairros e as locais permitem o acesso às moradias. Vou mostrar um esquema são dessa hierarquia que eu disse em termos genéricos. Né? Então, vamos lá para o apontador. Aqui, olha, tem o sistema expresso, né? Aqui, coincidentemente, também é uma marginal, né? Que está aqui o rio no meio. A ligação da expressa com a arterial é em desnível, né? Aqui temos uma ponte. A arterial, então, ela faz a conexão com a expressa e ela leva esse tráfego até os bairros vizinhos. Depois você tem, fazendo a transição aqui para dentro dos bairros, as vias coletoras, são essas aqui com traço mais grosso e que fazem uma circulação, como disse, né, dentro do bairro. A velocidade máxima deveria ser de 40 km por hora. E por fim tem as vias onde todo mundo deveria morar, né? Em ruas locais, com menos barulho, um volume de circulação menor, né? Uma qualidade de vida melhor. Mas não é bem assim. Quando as cidades vão crescendo muito, essa hierarquia vai ficando um pouco mais confusa da gente entender, né? Muitas coletoras acabam sendo usadas tão intensamente que a gente fica na dúvida se elas são realmente coletoras ou arteriais, né? As ruas locais muitas vezes são usadas pelos motoristas como ligação, né? Corte de caminho, etc. Então, esse é o esquema ideal, mas nem sempre ele é possível de ser alcançado pela dinâmica da cidade. Né? Muito bem. A variável da demanda é o volume. A variável da oferta é a capacidade. Né? Capacidade é o máximo fluxo que pode atravessar, passar numa seção de via. Tá? Então é isso, a capacidade é o fluxo máximo. Não dá para pensar que uma via pode passar nela indefinidamente veículos sem parar, né? Infinitos veículos. Não é possível. Ela tem uma capacidade, assim como uma garrafa pode ter 300 ml de capacidade, ela não vai suportar 400 ml. A via também, ela tem uma capacidade máxima que ela suporta. Acima daquilo, ela não vai conseguir atender o volume que passar, vai congestionar e vai formar fila, né? Então, é uma característica física da via
a capacidade, né? Em parte também a capacidade é determinada pela condução do ser humano, né? O ser humano que exige, né, um espaçamento entre os veículos e tal, para poder ter o reflexo para frear, se for o caso. E então é uma capacidade física, construtiva da via e também reflete um pouco a forma como as pessoas dirigem os carros. Por isso que quando eu falei sobre ITS, né, a automação de veículos, a gente pode chegar em pontos onde as vias tenham sua capacidade aumentada, né? Se os veículos puderem andar muito próximos uns dos outros, independente da velocidade, vai ter uma capacidade maior de passar veículos. Mas a gente ainda não chegou nesse mundo, né? A gente ainda está na condução humana e o que determina para a gente a oferta disponível é a capacidade das vias. O que faz com que a capacidade varie? Muitas coisas, né? A geometria, por exemplo, ou seja, o número de faixas, a largura, se ela é em rampa, se ela é em curva, se ela tem valetas, essa parte construtiva de via. Quanto mais faixas, mais largas, mais capacidade ela vai ter. Tipo de pavimento, né? Quanto melhor o pavimento, maior a capacidade, porque o veículo consegue desenvolver uma movimentação mais rápida, né? Controle de tráfego. Em vias que tem semáforo, é o semáforo que determina a capacidade, né? Por quê? Porque quando o semáforo está fechado, a capacidade da via é zero, né? Numa avenida, como eu já citei no material aí, a Paulista, quanto mais verde tiver para a avenida, maior a capacidade que ela vai ter, né? Só que onde tem semáforo você não consegue deixar sempre verde, né? Obrigatoriamente você tem que fechar de vez em quando, né? Então, essa variação do nível da distribuição do verde vai atender mais ou menos a oferta viária. A aleatoriedade também interfere na capacidade. Chuvas, acidentes, né? Um carro quebrado numa faixa da via, o que ele faz? Aquele carro quebrado faz com a via? Reduz a capacidade, né? Se ele está obstruindo uma faixa, ele está reduzindo a capacidade, ele está formando ali um gargalo, né? Mesma coisa, a garrafa tem um gargalo, é o gargalo que determina quanto tempo vai demorar para esgotar o fluido dentro dela, né? Numa via que tem um carro quebrado, também acontece isso, ou um buraco também faz o mesmo papel. A diferença é que o carro, pela operação de trânsito, você pode tentar remover rapidamente, né? O buraco já não é tão rápido para ser resolvido, né? Então, aí a importância da operação, otimizar o uso da via, né? Tirar rapidamente ali uma interferência, mesmo no caso do buraco, ele sinalizado com uma canalização por cones, ele tem o impacto minimizado. Ele vai continuar sendo um gargalo, mas vai amenizar aquele impacto pelo estreitamento gradativo que a canalização faz. Outra coisa importante de a gente saber é que a parte da fiscalização entra aqui também, né? Se você proíbe o estacionamento, a tua intenção qual que é? Aumentar a capacidade, né, da via. Então ela tinha uma faixa no centro e estacionamento dos dois lados. Você proibindo dos dois lados, você pode duplicar a capacidade ou até mesmo triplicar. Só que, se alguém estaciona irregularmente ali, ele está prejudicando a capacidade porque ele está formando um gargalo, né? E ele não está prejudicando só um carro. O carro dele prejudica mais um. Ele prejudica todo mundo que passa ali, milhares de carros, né? Aí então vem a fiscalização, a autuação para que ele
tenha uma multa pecuniária, né? Seja multado em dinheiro pelo que ele fez errado. E também o guinchamento é importante, porque apesar de você ter multado, ele já ter sido punido, para o resto da cidade, aquilo lá vai continuar sendo um transtorno, né? Então o guinchamento é para quê? Para retornar a capacidade para a condição inicial, tá bom? Lembra que a gente viu as medidas que podem interferir na demanda e existem ações que podem interferir na capacidade, na oferta? Sim, a gente já falou aqui algumas, né? Alterar a circulação. Quando você, por que existem tantas vias de mão única, principalmente nas regiões centrais das cidades? Porque a via de mão única é uma forma mais racional de você aproveitar a largura da via, né? Se a via é mão dupla, ela tem menos capacidade do que a via de mão única, né? Então, e é uma coisa muito barata, né, de se fazer. Você, com algumas placas, você faz uma mudança na capacidade do sistema viário e, lógico, tem que estudar que circulação vai ser o resultante das suas medidas para não impedir o acesso a nenhum lugar, né? Regulamentação de estacionamento, eu acabei de falar, né? A proibição de estacionamento é uma medida que visa aumentar a capacidade da via. Inclusive é possível se fazer essa regulamentação de estacionamento por horários. Então, aqueles horários onde não há necessidade de você ter aquela oferta toda, você pode permitir o estacionamento se aquela oferta que sobrar atenda à demanda, né? Isso daí é bastante comum também de se ver por aí. Quanto melhor o controle semafórico, melhor a oferta viária naquela área controlada por semáforos, né? Então, hoje em dia a gente tem muitos sistemas semafóricos e sempre se busca aquele que dá o melhor custo-benefício, né? Então, em casos extremos, os semáforos chamados inteligentes, que funcionam em tempo real, que é um modo de funcionamento, mas que é muito caro, mas se ele está inserido numa área saturada, ele vai trazer a melhor forma possível de controle semafórico. Então, resulta numa maximização, né, da possibilidade de uso daquele sistema viário. Por outro lado, se o sistema semafórico estiver mal regulado ou mal dimensionado, ele vai comprometer a oferta viária. A melhoria do pavimento como a gente viu que o pavimento ruim reduz a capacidade, se o pavimento for melhorado, ele vai dar um conforto, vai melhorar a capacidade também. E as faixas reversíveis, né? Isso é uma ação operacional, né? Parte 1 da aula. É uma forma provisória de você aumentar a oferta com uma ação operacional. Vamos ver uma foto aqui da Radial Leste em São Paulo. O que quer dizer essa questão faixa reversível? As equipes de operação, elas colocam esses cones separando o tráfego que, no caso aqui da foto nossa, essa pista seria só no sentido aqui, ó, nesse sentido, né, que no caso aqui é o bairro, o centro-bairro, desculpa, centro-bairro. Então, como aqui, nesse horário e nesse sentido, existe uma sobra de oferta, né, tem menos demanda do que no horário de pico, então o pessoal pega emprestado, entre aspas, né, duas faixas do sentido oposto e faz uma ação operacional, coloca esses cones, que é uma sinalização temporária, e aí aumenta a oferta. No outro pico é invertido, né? As faixas emprestadas são do outro sentido. Então, a faixa reversível nada mais é do que uma tentativa de aumentar a oferta de forma operacional. Bom, para ter uma ordem de grandeza, né, a gente, na área urbana, a gente estima que a velocidade
desculpa, velocidade nada, que a capacidade de uma faixa normal, né, plana, bem pavimentada, com 3,5 de largura, ela tem por volta de 1.800 veículos por hora de capacidade, ou seja, a cada 2 segundos passa um veículo ali. Lógico, gente, que isso é uma referência. A rigor, tem que ser medido para você ter o valor exato. E cada rua tem a sua, né? Porque cada rua tem as suas características, né? E podem mudar com o passar do tempo, lógico, né? Pelo simples fato do pavimento, por exemplo, ficar pior, a capacidade vai se reduzindo, ou mesmo a questão da sinalização, etc. Né? Então, não é um número mágico que você pode usar assim, né? Qualquer lugar é 1.800 veículos por hora por faixa. Não. Isso é uma referência para ter uma ideia, né? Mas tem que ser medido para ter certeza. Então, vocês vão dar licença um pouquinho que eu... Desculpa. Isso é a parte que a gente deveria conversar sobre capacidade. É uma conversa aqui sobre noções de engenharia de tráfego, nada muito aprofundado, só para as pessoas que estiverem acompanhando terem aí os primeiros passos sobre o assunto. Né? Evidentemente que isso não esgota as, as técnicas da engenharia de tráfego, pelo contrário, tá, é só um comecinho mesmo. Tá? Então a gente fecha aqui a parte da capacidade, né, da oferta. Vimos demanda, vimos oferta, agora vamos ver o resultado da interação entre a demanda e a oferta, que é o nível de serviço. Então, o nível de serviço, na, na área urbana, né, a gente vai falar aqui sobre o nível de serviço urbano, né, porque na rodovia, nas vias expressas e nas rodovias, existe outra forma de medir o nível de serviço. Mas o que é o nível de serviço? Ele reflete a qualidade da operação do trânsito, né? Do tráfego do trânsito. Né? A gente está vendo uma foto aí que tem uma condição de nível de serviço crítico, né? Porque tem uma demanda enorme ocupando completamente a via. Né? Como é que a gente mede o nível de serviço? É bem fácil, é bem simples, ou pela velocidade ou pelo atraso. Então vamos lá. Velocidade existem dois tipos, a velocidade global e a de percurso. A velocidade global é para você ter um índice de qualidade de uma grande área ou de um grande circuito da cidade e para você poder fazer isso periodicamente e comparando se a qualidade está melhorando ou não. Né? Então você pega um percurso de alguns quilômetros, é um percurso que você vai ter que repetir sempre, né, para poder ter uma comparação e divide então simplesmente a distância que você percorreu. Evidentemente que você não vai fazer uma vez só o percurso, tem que fazer várias vezes para ter um valor médio, né? E o tempo de viagem total. Então vamos supor que o seu percurso tem o primeiro ano de medição deu 20 minutos. Aí você fez o segundo ano, deu 19 minutos. Aí no terceiro deu 18 minutos. Já é hora de você pensar alguma coisa para melhorar, se é possível melhorar aquelas condições ou de oferta ou de demanda para evitar essa queda contínua dos índices. Né? E a de percurso é para quando você faz uma intervenção num trecho da via ou ao longo de uma via isolada, né? Por exemplo, numa via arterial você faz uma mudança nos semáforos. Aí você faz uma comparação entre o percurso antes e depois para ver o resultado, para ver se aquilo lá surtiu efeito ou não. Né? Então, uma forma de você medir o nível de serviço é pela velocidade. E a outra forma é pelo atraso. O atraso é o tempo que você gastou para fazer aquela viagem, menos o tempo que você deveria ter gasto. Né? Então, uma velocidade, uma viagem que o normal seria fazer em 20 minutos, você fez em meia hora, você teve um atraso de 10 minutos. Né? O que gera o atraso? A sobredemanda, né? O excesso de demanda. Né?
Má gestão do trânsito, pode ser também, né? Não tem uma ação operacional ali, é, pessoas que não fizeram muito sucesso, então isso é uma má gestão do trânsito. E é aquilo que a gente já viu também, acidentes, aleatoriedades, coisas que acontecem, manifestações e tudo mais, aquelas coisas imprevistas que você tem para isso a operação de trânsito para tentar minimizar, até mesmo resolver. Então é isso que a gente tinha que ver sobre nível de serviço. E aqui é um resumo do que a gente viu na parte de hoje e na anterior, né? A gente tem as características do tráfego, então são demanda, oferta e nível de serviço. As variáveis de cada uma, demanda é volume, a unidade usual é veículos por hora, oferta tem a variável capacidade, é a mesma unidade, usualmente. O serviço tem duas variáveis, velocidade, também se mede normalmente em quilômetros por hora, e o atraso, que normalmente se mede em minutos. Então, com isso, termina a parte 3 e vamos à parte 4. Obrigado. Ah, uma coisa, eu vou, na último módulo, na última parte, eu vou colocar um link para os slides, tá? Como eu ainda estou produzindo, eu não sei até que parte a gente vai. Eu estou achando que vai até a parte 5. Se for até a parte 5, nessa parte, nos comentários, eu vou colocar um link com o acesso para os slides, tá bom? Valeu!